Olá, nós vamos dar continuidade ao nosso curso de aconselhamento pastoral, aconselhamento bíblico. Nós estamos no segundo módulo agora. Eu quero dar uma pequena recapitulada no módulos anterior que a gente passou. E que nós falamos sobre a confrontação notética, quando você confronta a pessoa com a palavra de Deus. E que a autoridade no aconselhamento, a nossa autoridade, ela vai até onde vai a palavra de Deus. Nós fizemos uns exercícios, umas perguntas de exercícios, e agora nós vamos dar continuidade ao segundo módulo deste curso, para que a gente possa entender o que é verdadeiramente um conselheiro bíblico. Então, o conselheiro, ele deve ser um orientador. Para que você possa desenvolver ou aplicar o aconselhamento, você precisa ser um orientador em todas as áreas. O que é ser um orientador? É fazer a pessoa ser dependente de Deus. Falar sempre aquilo que a Escritura diz. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos dar conselhos nosso, pessoal. Nós podemos até usar a nossa experiência pessoal. Mas o que vai realmente fazer a transformação na vida da pessoa é a palavra de Deus que nós vamos estar ministrando na vida dessa pessoa. O conselheiro, ele é aquele que confronta com a palavra. Nós nunca podemos ficar parados, deixar com que a pessoa domine o aconselhamento. Quem domina o aconselhamento é o conselheiro. Nós muitas vezes a gente vê pessoas que vão fazer análise, vão para psicólogo, que fazem anos e anos de análise, que é onde ele senta e ali ele vai expor o problema dele, ele vai falar e pronto, ele domina praticamente ali o tratamento. Quando na realidade, quem tem que dominar o aconselhamento é você, o conselheiro que deve dominar o aconselhamento. Isso quer dizer, a fim de que você possa pôr em prática o aconselhamento bíblico, o conselheiro deve conhecer os bons conselhos oferecidos na palavra de Deus. Se eu não tenho conhecimento da palavra de Deus, dos conselhos que a Bíblia nos oferece, eu não tenho como aconselhar uma pessoa. Eu preciso estar conhecendo aquilo que eu estou ministrando. E para isso eu preciso estudar a palavra de Deus. Agora eu queria falar com você sobre a personalidade do conselheiro. Muitas vezes nós recebemos conselho de algumas pessoas com problemas difíceis que a gente dá crédito àquilo ali que a pessoa falou. Mas quando você vai ver a personalidade dessa pessoa, não condiz nada com aquilo que ele está ministrando. É um ditado que às vezes a gente diz assim, o que tu falas, eu não consigo ouvir, porque a forma como tu ages grita tão alto que eu não consigo ouvir nem aquilo que você fala, né? Então o fundamental não é o carisma da pessoa, e sim o conhecimento da palavra. A pessoa pode ter muito carisma, pode ser muito legal, muito bacana, mas se não tiver conhecimento da palavra, não tem como ele aconselhar uma pessoa. A palavra de Deus que você vai falar é que vai confrontar a pessoa. Todo conselheiro, ele deve esperar mudança em sua própria vida. Por quê? Porque quanto mais você ministra o aconselhamento, mais você vai sendo transformado também. Exemplo, vamos supor que eu estou aconselhando uma pessoa. Essa pessoa, ela conta um certo problema para mim e naquele momento me vem a memória de algo que eu já passei em relação àquele problema. Nesse momento, eu sei que eu preciso também trabalhar em mim aquele problema da pessoa. Então, isso vai ser bênção na vida da pessoa e também na minha vida. Porque quanto mais eu ministro aconselhamento, mais eu vou sendo trabalhado também, da mesma forma. Tá bom? Quanto mais fiel o conselheiro estiver ministrando a palavra de Deus, mais o conselheiro será transformado, conformando com a sua palavra. Todo conselheiro deve esperar mudança em sua própria vida.
ok? Então, isso é a personalidade do conselheiro. Você vê mudança na pessoa, você também é mudado, e a cada momento, a pessoa que está sendo aconselhada por você, ela vai vendo que você realmente trabalha em cima daquilo que você está pregando. Porque uma coisa é você pregar e viver outra. Então eu não posso pregar uma coisa e viver outra. Eu tenho que viver aquilo que eu estou ministrando, aquilo que eu estou ensinando. Fontes de conhecimento no aconselhamento. Tem certas fontes de conhecimento que nós precisamos estar inteiradas para que eu possa ministrar este aconselhamento. O conselheiro tem 3 fontes de conhecimento. Primeira, a escritura, que é a sua fonte primária. A sua natureza secundária, coisas que nós já passamos, e as dinâmicas do nosso próprio coração pecaminoso. Então, essas 2 fontes primárias são as fontes que nós precisamos estar bem firmes nela. As escrituras são as fontes primárias normativas, de onde o conselheiro cristão colhe seus pressupostos e princípios obrigatoriamente. Agora eu quero te explicar o que é o pressuposto, né? O que significa essa palavra? Na realidade, o pressuposto é algo determinado já, algo que já foi estabelecido por Deus. Então, o meu pressuposto, tudo aquilo que eu vou ensinar, tem que ser a palavra de Deus. O princípio que está na palavra de Deus. Tudo que você vai se basear tem que ser em cima da palavra. Não pode passar disso. As fontes secundárias, a própria escritura sugere o princípio que encoraja a pessoa a fazer uso das fontes secundárias. E eu queria que, Fábio, você poderia pegar 1 Coríntios 10, 13? O Elias, se puder, você pode até pegar no teu celular, ou no meu, se for o caso. 1 Coríntios 10, 13. Pode ler, Fábio. Não veio sobre nós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que nos vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Para que possais suportar. Então, olha, a própria escritura sugere algo que nos encoraja. Não vem nenhuma provação para cima de qualquer pessoa que ele não possa suportar. Antes, juntamente com os problemas, Deus envia o livramento. O grande problema é que a pessoa ela fica focada na circunstância, naquele problema que ela está vivendo, e esquece às vezes de olhar para o lado e ver as estratégias que Deus está dando para ela, a saída do problema. Porque a mente da pessoa está voltada só para o problema. E ela precisa tirar a mente do problema e voltar a mente dela para Deus, para as soluções que Deus está dando. Então, o conselheiro, nesta hora, ela tem que fazer esse link. De tirar a pessoa desse problema e voltar a pessoa para os princípios bíblicos estabelecidos na palavra. Para que a pessoa possa tirar a mente dela do foco do problema. Ok? 2 Coríntios 1, 3, 4. Pode ler. A segunda ou a primeira? Você passou para mim 10? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Não, primeiro eu peguei capítulo 10. Ele pegou o 1 Coríntios. Então é outro. Então espera um pouquinho. Então você falou para mim 10, 13. 2 Coríntios. Então vou voltar aqui. Capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bom, pode ler? Pode ler. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação,
para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Ok? Então, o conselheiro, ele pode ter certeza que ele não enfrentará problemas verdadeiramente sem par no aconselhamento. Ou seja, muda as pessoas, mas os problemas e as soluções são as mesmas. Problemas e as soluções são as mesmas. Deus, ele tem uma saída para tudo, para todos os problemas. Não existe um problema que você fala, um problema ímpar, por exemplo, assim, não, esse aqui não vai ter saída. Não, tem. Tem uma solução. É só descobrir a raiz do problema e trabalhar sempre a raiz do problema da pessoa. Existe incapacidade de reconhecer e identificar o problema. Muitas vezes em pessoas e a gente não identifica, não consegue identificar o problema. Por que existe essa incapacidade? Porque muitas vezes a falha muitas vezes não é do conselheiro e a falha muitas vezes está na própria pessoa, que ela não desvenda todo o problema para você. Ela não abre todo o problema, porque é muito... No aconselhamento, a pessoa nunca vai te entregar o problema de mão beijada. A pessoa sempre vai se esconder atrás de alguma coisa. E você, como conselheiro, tem que ficar sempre muito atento. Qual é a reação que esta pessoa está tendo? Quais os chavões que ele usa para se esconder atrás, para fugir, para fugir da confrontação noutética. Então, isso é muito sério, porque às vezes a pessoa ela se esconde porque ela não quer ser tratada naquela área. E às vezes a pessoa nem sabe a área que ela precisa ser tratada. A maior parte a pessoa ela não reconhece a área que ela precisa ser tratada. Essa incapacidade pode derivar-se da sua própria falha, da falha da pessoa aconselhada, não desnudando informes claros ou adequados, ou de ambas as coisas, mas jamais dele estar enfrentando um problema ímpar, sem solução. Crie coragem. Então, nesse momento, o conselheiro tem que criar coragem e ir para a confrontação noutética, confrontar a pessoa na palavra. Nesse momento. Há uma solução para cada problema biblicamente. Hebreus 4:15. Pode ler. Pode ler, Elias, se você já pegou. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ok? Então, Jesus passou por todos os problemas, foi tentado em todas as áreas e não pecou. Então, a gente não tem uma pessoa que nos ajuda, que não conhece as nossas dificuldades. Não, pelo contrário. Ele conhece todas as dificuldades, porque ele foi tentado em todas as coisas. E não pecou. Então, o que o conselheiro precisa saber quando vem a pessoa para aconselhamento? Assim que a pessoa chegar, identificar o problema em específico. Eu preciso identificar o problema. Exemplo, eu não sei se vocês deram para perceber que naquele dia que fui visitar aquele problema, eu ouvi bastante, porque eu precisava identificar o problema ali. Tá? Quais os princípios bíblicos a serem aplicados, então, nessa questão, neste problema? Como aplicar os versículos bíblicos na pessoa? Por exemplo, quando uma pessoa chega para aconselhamento com amargura de alma, é mistério que ela saiba os efeitos colaterais da amargura da alma. Quer dizer, o que causa uma amargura da alma? Quais são as consequências da pessoa estar com uma raiz de amargura? O que mostra para o conselheiro uma pessoa? Primeiro, rejeição. A rejeição, ela deixa a pessoa muda. A pessoa muda, a pessoa fica calada, a pessoa se fecha.
ressentimentos, mágoas, inveja, medo. Esses são os efeitos colaterais de quem carrega a raiz de amargura. Naquele caso que nós trabalhamos, tem uma raiz de amargura ali muito grande, uma área de rejeição muito grande. Ali atrás tem uma inveja muito grande. Tem um problema de inveja seríssimo, muito grande. Então, esses problemas são os efeitos colaterais de uma raiz de amargura. O conselheiro, ele precisa detectar isso. Quando a pessoa chegou até ele em busca do aconselhamento. Quando o conselheiro aplica os princípios bíblicos nessa pessoa, ele pode ter a certeza absoluta que o aconselhado vai mudar. Por quê? O mundo secular, ele nega essa possibilidade, né? De uma mudança rápida e completa. Mas a experiência com a autoconfrontação, não. Porque o mundo secular, ele age dessa forma. Ele vai massagear o ego da pessoa, não vai ser confrontado com a palavra, vai ficar a vida inteira ali fazendo uma análise. E essa pessoa, cada vez mais, ela vai tentando manipular, tentando buscar alguma coisa para que seja massageado o seu ego, não vai ser trabalhado na raiz. E não vai ser transformado. Agora, a confrontação nootética, ela já desmente isso. Porque você confronta a pessoa na raiz e tudo aquilo que Deus promete na palavra dele é possível. Tudo, toda mudança prometida por Deus é possível e pode ser atingida. A mudança mais radical é iniciada com o novo nascimento. Primeira coisa que nós aprendemos lá na primeira aula: não se faz um aconselhamento sem antes levar a pessoa a confessar a Jesus. Essa é a mudança mais radical. Essa pessoa precisa aceitar a Jesus. Ok? Então eu vou ensinar para vocês agora pressupostos e princípios básicos no aconselhamento. Para que a gente possa ter uma diferença em cima disso, para que a gente possa trabalhar, aprender a trabalhar com princípios bíblicos e diferenciar princípios que não são bíblicos no aconselhamento. Pressupostos que você deve ter é o conhecimento, o bom conhecimento da palavra de Deus. Isso aí são coisas essenciais para o missionário, para um pastor, né? Um pastor e um missionário, ele precisa conhecer a palavra de Deus. E ele tem que ter plano de salvação na ponta da língua. Ele precisa conhecer os princípios dados. Isso aí é mistério que qualquer missionário, qualquer pastor precisa ter. Hoje em dia a gente vê muitos pastores que pegam um membro que foi dado para ele a capacidade para que ele ministre a palavra, que liberta, que cura, que restaure, que salva. Ele pega aquele membro e envia lá para um especialista tratar dele, porque ele está com problema emocional. Ele está com problema aí. Sendo que ele tem a palavra que liberta, que cura. Mas que não aprendeu a aplicar essa palavra na pessoa. Em cima de um problema específico da pessoa. O pressuposto, ele deve partir do princípio original do homem antes da queda e não depois da queda. Deixa eu explicar isso daqui para vocês. Deus não baseia a cura do homem na queda do homem. Deus baseia a cura do homem no original que ele criou o homem. Ele não parte da queda, ele parte do original que ele criou o homem, tá? Porque se eu partir da queda, eu vou trabalhar o emocional dessa pessoa. E uma hora você está bem, outra hora a pessoa não está bem. E eu não posso trabalhar o emocional da pessoa. Eu tenho que trabalhar a raiz do problema da pessoa. Não é a nível emocional. Nunca a nível emocional. Deus não basearia a cura para o homem
partindo da queda, e sim da formação original do homem que ele criou. Mas a gente vê que até em seminários, em vários seminários, cai nesse contraste, cai justamente nesse problema, nesse erro. Pessoas, pastores, líderes de treinamento que pegam o membro, ou missionário, ou um pastor que caiu, ou algum líder que caiu. Você vê o líder dele pegando esta pessoa e entregando ele para um especialista que muitas vezes nem a teologia não conhece, nunca nem leu. Não sabe nem o que é uma teologia. Não sabe nem o princípio, entendeu? Nunca aceitou Jesus. Uma pessoa que é um ímpio, na realidade, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa formada, mas é um leigo na matéria teológica, na escritura da Bíblia. Aí você pega um membro que tem a mente de Cristo, que é um servo do Senhor, mas que está passando por um problema, e coloca esse teu membro na mão, pode ser às vezes um missionário, pega e entrega esse missionário que é para alguém que é especialista tratar dessa pessoa. Então, até em seminários hoje em dia, a gente vê correndo esse erro. E isso é sério. Pessoas que não possuem nem o treinamento, e nem na maioria dos casos, a inclinação para tal ministério, para tratar daquela pessoa. E isso é um erro. Ok? Então, o conselheiro, ele precisa estar o quê? Munido de conhecimento. E o que é que vai mudando e que muda uma pessoa? O que eu preciso trabalhar primeiramente quando eu pego uma pessoa? A esperança nessa pessoa. A esperança. Todos os dias nós precisamos renovar as nossas esperanças. Essa pessoa, muitas vezes, ela chega em você, ela não tem mais nem esperança de ser curada. Porque já tentou com vários, tentou com um, tentou com outro, foi para treinamento com um analista, com isso, aquilo, outro, e todos falharam. Essa pessoa precisa ser renovada, as esperanças dela. O conselheiro precisa amar as pessoas. Esse é um dos motivos pelos quais ele aconselha. A esperança ligada à tristeza impede que a pessoa seja levada ao desespero. Exemplo. Uma pessoa, ela está no suicídio. Ela está na beiradinha do suicídio. Para ela não tem mais saída. Você, como conselheiro, naquele momento, precisa levantar a esperança nessa pessoa. Tem saída, sim, para o teu problema. Sempre vai ter. Então, quem é que precisa de esperança? Quais são os tipos de pessoas que precisam de esperança? Primeiro, pessoas arrastando problemas de longas datas. Jesus tem cura. A gente viu aí um probleminha há pouco, que pessoas que estão arrastando problema de infância. Jesus tem a cura para isso. Pessoas com problemas peculiares, difíceis, precisam de esperança. O poder da palavra de Deus resolve. Alguma dúvida? Sala 6. Pessoas que têm sido enganadas no tocante ao seu verdadeiro problema. Pessoas que acham que, tipo assim, tô com depressão. Então o meu problema de apresentação é a depressão. Né? Ela tá enganada no problema dela. Porque ela tá com depressão. Mas o que é que causou a depressão? O problema tá lá atrás. É só a fumaça daquilo que já foi. Pergunta. Às vezes, a pessoa que está com depressão, nem ela sabe o porquê. Qual é o motivo da depressão dela. Sim. Ela simplesmente vai falar, estou com depressão. Sim. Não tenho vontade de sair, não tenho vontade e tal. E essa conversa que a gente se ouve sempre da pessoa que está com depressão. Sim. Só que ela nunca sabe o motivo da depressão. Então, E uma pergunta, missionária, essas pessoas que têm depressão e assim, e humanamente aí fora falando, eles
falam que ela tem depressão há 15 anos, eles falam que já é um problema crônico, né? Porque já sempre é por alguma raiz lá do passado, sempre. Ou não, ou tem Não, outra... às vezes não é só raízes do passado, Sheila. Às vezes a pessoa, ela passou por uma perda muito grande, por exemplo, é uma pessoa que tinha muitos capitais, era uma pessoa bem na vida, tudo isso, daqui a pouco perdeu tudo. Isso causou um trauma muito grande na pessoa. E a ponto de levar essa pessoa a ter uma depressão, uma tristeza profunda. Sim. Tem solução para isso? Tem. Sim, sim. Né? Como é que eu administrei o meu negócio? Aonde é que eu caí? O que aconteceu? Por que me levou isso? Eu preciso aceitar aquilo ali. Então, tudo isso você vai trabalhar na palavra, porque a palavra, ela nos dá base para trabalhar em tudo isso. Né? Então, eu sirvo um Deus provedor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus, que amam a Deus, né? Então, até aquela queda da pessoa está cooperando para o bem dela. Deus está trabalhando em alguma área dela. E eu, como conselheira, eu preciso mostrar para ela a área que Deus está trabalhando na vida dela. Quer dizer, no caso, uma palavra de esperança. De esperança. Né? Assim, até legal explicar para o pessoal que vai estar vendo esse curso, o estado de ter depressão e estar deprimido é diferente. Se sentir deprimido aquele dia por alguma tristeza, ele é diferente, né? Sim. De ter uma depressão, eu vivo assim. Então, nós como humanos, assim, a senhora considera que a gente vai acordar, tem dia que você está deprimido, não está bem. É comum? O que a senhora diz sobre isso? Eu digo assim, que todos nós temos algum problema, né? Então, nem todo dia a gente está bem. Tem dia que você acorda mais feliz, tem dia que você acorda mais triste, né? Mas isso não pode ser algo que você permanece deprimido. Se você permanece deprimido, tem aquela depressão prolongada, então nós temos que parar e analisar o que está acontecendo. Por que eu estou assim? Entendi. Né? Agora, de eu me levantar um dia deprimida, nem todo dia você está então bem. aí tá comum, né? Até isso quando aí é um comum. estado prolongado aí que tem algo errado ali, né? Quando é um estado prolongado em que a pessoa tem choro, crises de choro, quer ficar calado, trancado, não quer conversar, corta a comunicação. Olha, um dos mais sérios da depressão é quando a pessoa cortou a comunicação. A pessoa se trancou, cortou a comunicação, está na beira de um suicídio. Vá tratar essa pessoa rapidinho. Então, às vezes a pessoa, ela tem os picos de altos e baixos. Sim. Então, o que eu preciso fazer numa hora dessa? Eu preciso levar essa pessoa a desenvolver nela os frutos do Espírito. Isso está faltando nessa pessoa. Entendeu? Eu preciso trabalhar essa área. Às vezes a pessoa desenvolve, porque a depressão ela desenvolve o medo. Então eu preciso trabalhar a raiz do medo dessa pessoa. Pode acontecer, que nem o caso que a gente teve essa semana que foi visitar, de uma pessoa que assistiu algo, viu algo que causou nela uma depressão. Aquele caso que a gente teve lá ontem, né? Daquela família, né? Que a mulher disse que viu um acontecimento e aquilo trouxe para ela uma depressão, ela não consegue dormir. Tá. Mas no caso ali não é a depressão dela, ela já está vindo de muitos anos atrás, né? Mas no caso dela ela ficou traumatizada. Aquilo foi um trauma. E ela trata aquele trauma como se fosse uma depressão. Ela diz assim, mas na verdade a gente descobriu, conversando com ela, que o problema dela está há muito bem tempo lá atrás. Não, mas já agora ela está carregando. No caso, então, as pessoas geralmente que estão assim, que já vem muito tempo deprimidos, qualquer situaçãozinha elas incluem naquela sacola da depressão, né? Sim. Tipo, sim. Eu tenho depressão porque há anos atrás aconteceu isso, mas semana passada aconteceu, mês passado, aí elas colocam isso tudo dentro do bagagem. Isso é a somatização. Abre-se uma brecha na sua alma e a pessoa vai somatizando. Raízes de amarguras, faltas de perdão, pecados inconfessos,
traumas, ele vai somatizando. E isso vira as doenças psicossomáticas no seu corpo. Que vai somatizando dentro do corpo da pessoa. E isso vira depressão, dá câncer e mata, dá problemas seríssimos. Que são as doenças psicossomáticas. Que hoje em dia as pessoas falam, fulano tá com depressão profunda, fulano tá com uma dor de estômago, isso, aquilo outro. Somatização de problemas que não foram biblicamente resolvidos. Que precisa ser resolvidos biblicamente. Porque Jesus tem a solução para a cura da alma. Interessante que a lei do Senhor é pura e refrigera a alma. A única coisa que refrigera a alma do homem é a lei do Senhor. O interessante é que esse problema, ele é um problema tão grave, né? Que até no meio do cristão, no meio do evangélico, tem pessoas que estão dentro da igreja com depressão. Sim, sim, com certeza. É, que nem o caso lá, né, daquele casal que são evangélicos, mas que na família tem a esposa que é depressiva. E até esse curso, assim, para quem vai estar vendo, eles podem, se eles se enquadrarem no meio de uma situação dessa, eles devem procurar ajuda, então, né? Com certeza. Tá resolvendo, se eles se encontraram no meio disso que foi falado aqui. Tem vários outros itens se que eles se precisam encontrarem, de então eles têm que esperança, procurar ajuda, né? que precisa ser tratado. Eles precisam procurar ajuda, Exato. Então, olha, primeiro que eu disse, foram pessoas arrastando problemas de longas datas. Depois, pessoas com problemas peculiares difíceis, precisa de esperança. Depois, pessoas que têm sido enganadas no tocante ao seu verdadeiro problema, né? Depois, pessoas que são assaltadas pelo medo. O temor pode imobilizar e mesmo paralisar. O medo é uma força poderosa, só pode ser vencido pelo amor. Ok? Só podem ser vencidos. Isso está lá em 1 João 4:18. Você poderia pegar? Alguém poderia pegar? Porque a gente vê tantas pessoas com a síndrome do pânico, né? Que é o nome lindo que a psicologia dá por consequência do seu pecado. Porque o embrião do medo nasceu no jardim do Éden, na queda do homem. 1 João 4:18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Ok? Então, no amor não existe medo. Logo, o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, quem teme não está aperfeiçoado no amor. Então, a única coisa que cura uma pessoa com a síndrome do pânico é o amor de Cristo. Essa pessoa precisa ser aperfeiçoada no amor de Cristo. É a única coisa que lança fora medo. Porque o embrião do medo nasceu no pecado. Quando Deus veio no jardim do Éden, que Adão e Eva haviam pecado, o Senhor disse assim para ele: Adão, onde está? Ele respondeu: ouvi a tua voz, porque estava nu, entrou a malícia no mundo, tive medo, entrou o medo, e me escondi, entrou o peso da culpa. Tá certo? Então, a raiz do medo, o embrião do medo é no pecado. Você pecou, você tem medo. Então, você precisa trabalhar aquilo ali. E o que é que vai tirar o medo, vai curar uma pessoa da síndrome do pânico? O amor de Cristo. No amor não existe medo. Logo, o perfeito amor lança fora todo medo. Quem teme, o medo produz o quê? Tormento. A pessoa paralisa, ela fica paralisada, o medo. Logo, quem teme não está aperfeiçoado no amor. Você aperfeiçoou essa pessoa no amor de Cristo, o amor lança fora o medo. Ok? Está em 1 João 4,18. Pessoas. Quinto, pessoas cujas esperanças foram repetidamente despedaçadas. Tentaram e mais outra vez um problema. Tentaram mais um problema. Mais uma vez um problema. As pessoas precisam de esperanças. Aqueles que já tentaram e falharam. Já tentaram, já fizeram análise, já foram para isso.
tomam remédio, vivem até, né, drogados de tanto tomar remédio. Até grog, né, de tanto tomar remédio. E não saram. Tentam e falharam. Essas pessoas precisam de esperança. Precisam do aconselhamento bíblico. O aconselhamento pastoral sério. As pessoas idosas precisam com frequência de esperanças. Por que o idoso? Porque o idoso ele tem uma carência. Ninguém mais dá atenção para ele. Todo mundo aquela parte que ele fazia, ele já não faz mais. Ele já vai ficando de lado, né? E se tá todo mundo junto, tá todo mundo jovens ou pessoas mais novas conversando, ninguém mais dá atenção. O que ele ia falar, ninguém não quer nem que ele fale. Essas pessoas precisam de esperança. Precisa ser valorizada, precisa de esperança. Tudo nessas áreas o conselheiro bíblico trabalha. Pessoas deprimidas precisam de esperança. A esperança nunca chega se tivermos simpatias pela autocompaixão. Nesses casos, a ação e não as meras conversas não demoram a trazer esperança. O que é isso? Vamos supor que a pessoa está deprimida e ela vem falar comigo. Mas ela começa assim, porque só acontece comigo isso. Só eu passo isso. Todo mundo consegue isso assim. Mas aí ele começa a tenta te manipular com autocompaixão. Ele mesmo tem compaixão dele. Só comigo aconteceu esse problema. E aí eu entro na dele. Já não sobra mais nada para mim trabalhar nessa pessoa. Porque eu me simpatizei com a autocompaixão que ele tem. Nesse caso, eu tenho que levar a pessoa a reconhecer o erro dela dentro da palavra e levar ela a tomar uma posição. Fulano consegue todas as coisas. Todas as coisas só dá certo pra ele. Por que pra mim não dá? Porque às vezes eu não faço o que eu tenho que fazer e fico cuidando só da vida do irmão. Mas daí tu vai confrontar ele com a verdade? Com a verdade da palavra. Com a verdade da palavra. Com a verdade da palavra. Não é entendeu? Opinião, né? Não opinião. Não na sua opinião pessoal, com a verdade da palavra. Você vai ali porque nós temos as nossas responsabilidades, né? Então, nós temos que trabalhar, provérbios ali, né? Vai ter com a formiguinha preguiçoso. Enquanto o outro está trabalhando, se o outro conseguiu, está trabalhando. Você também precisa. O homem foi feito para trabalhar e comer do suor do seu rosto. Então nós precisamos, com amor, com carinho, mas não deixar de falar a verdade. A confrontação outética, você precisa confrontá-lo com a palavra, mas com amor. Não para pisar e esmagar a pessoa, mas a intenção é fazer com que essa pessoa se levante, tenha um ânimo, tenha esperança e saia em frente. Não que fique parado. Eu vou lá, vou falar para ele agora e vou esmagar ele. Não. O conselheiro precisa sentir amor por aquela pessoa e querer ver aquela pessoa transformada. Tá? Pessoas com tendências suicidas também precisam de esperança. Depois de concordar que tal vida não é digna de ser vivida, o conselheiro pode mostrar a possibilidade de uma nova e diferente maneira de viver em Cristo Jesus. Então, minha vida não vale mais. Minha vida, eu preciso acabar com essa vida que eu tenho. Então, a pessoa está assim, no ponto de destruir a vida dela, de ir para o suicídio. Eu tenho que concordar com ela. Realmente, aquele tipo de vida ela não está vivendo. Mas existe sim uma vida diferente em Cristo Jesus. E mostrar essa vida diferente em Cristo Jesus para a pessoa. É um novo nascimento, é uma nova criatura. Uma nova vida com Deus. Pessoas que tenham sofrido experiência que os abalaram precisam de esperança. Exemplos de casos que abalam as pessoas. Se você quiser anotar. Perda de uma pessoa mediante a morte, a mudança, ao adultério, ao divórcio. Essa pessoa precisa de esperança. Tem sim uma nova chance para ela. B. Pessoas que estão possessões malignas.
e C, pessoas que sofrem perda social, como emprego, boa fama, queda de nível social, pode levar o indivíduo ao colapso nervoso. E aqueles que estão sem Cristo precisam de esperança. A pergunta aí, né? Essa nós estamos tratando ainda, né? Uma pessoa que Com está com esse problema que não vou citar o nome, né? Mas é aquela que mora ali próximo da gente, que começou a vir, que tinha esse problema aí, que, como que diz aí, a perda de uma pessoa, mediante a morte, mediante a mudança, mediante o adultério. Então, que teve essa questão aí de perda, de casamento, que não foi muito bem sucedido, e agora entrou na questão de depressão por causa disso. Pessoas que se isolou assim, né? Que é difícil você ver um sorriso, você conversar, que hoje já está bem melhor, né? Porque a gente está tratando e essa pessoa tem realmente melhorado bastante, né? Já está praticamente curada dessa depressão. Exato. Então, como infundir esperança nessas pessoas? São vários problemas. Então, como é que nós podemos infundir? O conselheiro pode infundir esperança. Primeiro, levar a pessoa a sério. Isso. Gente, isso é mistério. Nunca dizer seu problema não é nada. Como que você vai dizer que o problema da pessoa não é nada se é a pessoa que está vivendo o problema? E a pessoa que está dizendo, eu não posso desfazer. Às vezes a pessoa olha assim e fala assim, ai, eu sei como você se sente. Você não sabe, você nunca passou pelo problema. No máximo eu imagino como você se sente. Tá certo? Agora eu não posso dizer, imagina, tem pessoas que desfazem da pessoa. E já passei, e aí põe o teu problema maior que o dele. Já passei por um problema pior que esse. Aí não é nada, meu irmão. É sim, o problema dele é sério. Ele que está vivendo aquele problema. O conselheiro precisa levar o problema da pessoa a sério. Tá? Quando a pessoa falar algo como, eu sou um fracasso, o que você vai dizer para a pessoa? O que você vai dizer, Shirley? Eu vou dizer para a pessoa, vou dizer que ela não é um fracasso. Falar, não, você não é um fracassado, não. Você é uma pessoa guerreira, você lutou, olha aí onde você chegou. Dá uma palavra de ânimo, né? E você, Elias, o que você diria? Eu diria que ela não é fraca, né? Que ela pode vencer esse obstáculo, né? Essa fraqueza. Fábio? Eu iria dizer que ela é fraca só pra dizer que tá. Só pra dizer que é fraca, ela é fraca, não. Mas o que eu quero dizer para vocês? Nós estamos aqui fazendo um treinamento, um curso. Por isso que nós vamos conversar sobre isso, A né? questão é que eu já ouvi muita gente falar isso. Mas eu sou um fracasso. Eu queria dizer, provavelmente, é que isso você diria? Que eles estão dizendo. Mas eu acredito, desde que começou a falar, que eu teria que saber uma saída para ter uma resposta dentro da palavra. Provavelmente, eu não sei, né? Mas tem na palavra e essa resposta tem que dar a resposta da palavra. Porque no momento que eu estou dizendo para ela, não, você vai vencer, eu estou usando meu histórico, minha experiência de vida, né? Mas o que traz, pelo menos o que eu entendi, é o que traz a solução para o problema dela, é o que vem da palavra. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso que todos vocês receberam é o que todo mundo faz. É o que todo mundo diz. A pessoa vem, eu sou um fracassado. Não, meu irmão, imagina, você não é um fracassado. Você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Imagina, você não é um fracassado. Você, como conselheiro bíblico, nunca pode dizer isso para a pessoa.
Por que eu não posso dizer? Porque eu preciso levar o problema dessa pessoa a sério. Eu preciso descobrir onde é que está a raiz desse problema que essa pessoa está se achando um fracassado. Então o que eu preciso falar para a pessoa? Isso é muito sério. De onde você tirou que você é um fracassado? O que te leva a pensar que você é um fracassado? Levanta a raiz do problema. Muitas vezes a pessoa vem carregando aquilo há muito tempo atrás. A mãe passou a dizer, esse menino não vai dar nada certo. Esse menino não vai dar nada que presta. Ou um parente, alguém tá sempre ali. Ai, menino, que olha fulano não vai dar nada que presta. Aquilo ali ficou no subconsciente dele. Vai crescer achando qualquer coisinha que dê errado, não, minha mãe sempre disse que eu nunca vou dar nada que presta. Nada vai dar certo mesmo na minha vida. Então eu preciso descobrir onde é que está essa raiz. O que te leva a pensar que você é um fracassado? Minha mãe sempre dizia, fulano falava que nunca ia dar certo nada na minha vida. Opa, vai dar certo sim na tua vida. Aí eu vou trabalhar. Aí eu vou ministrar esperança nele, que vai dar certo sim. E vou levar ele a perdoar muitas vezes aquela pessoa que colocou aquilo na mente dele. Que às vezes, por brigas, por conversinha, a pessoa foi lá, a mãe ou alguém falou, e aquilo sempre ficou nele, guardou mágoa, às vezes ressentimentos daquilo. Meu irmão sempre falou que eu não prestava, sempre falou não sei o quê. Aquilo ali precisa ser perdoado, precisa liberar perdão. Ele precisa reconhecer que ele não é um fracassado. Que aquilo que ficou no subconsciente dele foi uma palavra lançada que não veio de Deus. Porque Deus não criou você para ser um fracassado. Agora, se eu vou lá e falo para ele, imagina, meu irmão, já amassei o algo dele. Imagina, então, ele às vezes está carregando uma mágoa grande lá de trás, de alguém que botou na cabeça dele que ele não era nada tal, e ele vai continuar carregando, se eu massagear ele, para não ser vendedor, você é uma autoajuda. Não, eu tenho que descobrir qual é a raiz, de onde vem a raiz do problema. Enfim. Esta então foi a aula 5 e a aula 6, né? Quando nós falamos sobre pressupostos e princípios no aconselhamento, o que o conselheiro precisa saber, a esperança que o conselheiro precisa infundir nas pessoas e quais as pessoas que precisam, né, de esperanças e também como infundir essa esperança. Então aqui nós estamos encerrando esta aula, que é a aula 6, e daremos início à aula de número 7.